Bom, pessoal, então nós vamos para a nossa sétima aula e lembrando a vocês o seguinte: essas próximas semanas, né, de junho, a semana do dia 6, do dia 13, do dia 20, não, dia 20 não, a do dia 6 e a do dia 13, né? Vocês não vão ter aula comigo, né? Então, a aula é com a professora, né? E Ariel. E aí, depois, em 22 de junho, 22 não, dia 22, isso, na quarta-feira, a gente retoma nosso horário normal, tá? Então tá, vamos lá. Tá tudo ok aí o som, né? Aham. Então vamos lá. Pessoal, então olha só, eu vou começar a aula de hoje fazendo uma revisão e através de perguntas. Essas perguntas, elas são, vamos dizer assim, para ser respondidas mais rapidamente possível. Então, eu vou precisar que vocês, eu vou dar um tempinho, vocês respondem, pensem, respondem, no caderno, não é no chat, tá? Eu não quero ver a resposta de vocês. Depois eu vou comentar. Então, a princípio, é basicamente você olhar a pergunta, coloca o número da pergunta, coloca a sua resposta aí no seu papel e depois eu vou comentar, tá? E aí a gente vai corrigindo, tá? Esse vai ser o objetivo. E depois a gente vai fazer a conclusão desse processo, ok? Então, todo mundo pegando aí uma folha, papel aí, anotando a questão. Não precisa copiar a questão, né? Esse material depois eu vou disponibilizar para vocês. Mas anota o número e coloca a sua resposta, tá? Depois a gente vai conferir, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Nós temos aí um triângulo retângulo. Qual a medida do valor x, sabendo que o ângulo reto é este aqui. Então, anota aí na folha de papel, depois nós vamos conferir. Vou dar um tempinho só. Próxima. O ângulo reto está aqui. Esse é o ângulo reto. Próxima. Ângulo reto, exatamente aqui. Você pode voltar rapidinho na 2, professor, por favor? Primeira, segunda, terceira. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou comentar as 3 primeiras questões e vocês vão corrigir e não precisa me dizer se acertou ou não, mas eu quero que você veja se acertou. Lá no final, eu vou fazer uma pergunta relacionada aos acertos e erros, tá? Só isso. Então, vamos lá. Então, essa primeira daqui. Então, só lembrando, o que nós falamos? Existe o triângulo retângulo famoso, que é o triângulo 3, 4, 5.
onde a hipotenusa é 5 e os catetos são 3 e 4. Eu falei para vocês que a gente pode resolver exercício comparando sempre com esse triângulo. Então, o que eu observo aqui? Que aqui eu tenho 6, 8 e x. 6 é o dobro de 3, 8 é o dobro de 4. Então, x é o dobro de 5, x igual a 10. Se você não lembrasse disso, você iria ter que pregar o teorema de Pitágoras. E ia resolver, ia gastar um tempo. E não é isso que eu quero. Eu estou treinando o uso do triângulo 3, 4, 5. Tá? Próximo. A mesma coisa, comparando com o triângulo 3, 4 e 5. O que eu estou vendo aqui? Só que aqui eu estou vendo 20. Esse aqui é a hipotenusa, porque eu falei aqui é ângulo reto, e aqui é x. Então, o que eu vejo aqui? Na verdade, se eu botar o 4 aqui, o 3 aqui, né? Para ficar na mesma posição. Então, 20 é 5 vezes 4. 25 é 5 vezes 5. Então, x igual a 15, porque seria 5 vezes 3. Ou seja, esse triângulo aqui é 5 vezes as medidas do triângulo anterior. Mesma coisa, estou usando o triângulo 3, 4, 5. Mesma coisa aqui, só que o meu triângulo aqui está aqui, ó. Falei que aqui era o ângulo reto. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho o triângulo 3, 4, 5. Esse aqui é a hipotenusa, que é metade de 5. 2 é metade de 4. Então, x é metade de 3. 1,5. Certo? Então, só registrem aí se acertou ou errou e veja se tem dúvida. Se tem dúvida, vocês me perguntam. Senão, vamos continuar fazendo alguns exercícios do mesmo esquema. Ok? Então, vamos lá. Próximo. E a velocidade que eu estou dando é suficiente para vocês responderem. Próximo. Mesma coisa, o triângulo retângulo aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Eu agora vou comentar e vocês vão verificar se acertaram ou não. Lembra que eu falei para vocês, todas as vezes que vocês têm um triângulo, aqui é A, aqui é A, aqui vai ser A raiz de 2. Lógico, se eu não lembrasse disso, eu ia ter que fazer a conta aqui, ó, teorema de Pitágoras. Aí ia fazer isso aqui, aí ia dar 18, aí ia pegar 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3 por 3. Aí, olha o trabalhão que eu estou tendo. 2 vezes 3 ao quadrado. Aí o 3 sai da raiz e o 2 fica. Então, se eu lembrar disso aqui, eu ganho tempo na hora da prova. E vale a pena lembrar. Sempre que os lados do triângulo retângulo são iguais, ou seja, se o triângulo retângulo ele é isósceles, eu vou ter essa dinâmica de colocar lado raiz de 2. Ok? Então, essa foi a nossa quarta questão. Registra aí se vocês acertaram ou não. Vamos para a próxima. Temos aqui um triângulo equilátero de lado 4 centímetros. Eu quero saber o valor da altura do triângulo equilátero de lado 4 centímetros. É isso aí. Vou dar um tempinho para vocês resolverem.
Pronto. Então, assim, eu dei até muito tempo para quem iria usar a fórmula. Professor, eu sou obrigada a conhecer a fórmula. Falei que tem algumas que vale a pena para você ganhar tempo. Prova do Enem, o tempo é importante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu lembraria que a área do triângulo, a área não, a altura do triângulo retângulo é L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai dar 4 raiz de 3 sobre 2, que é 2 raiz de 3. E se eu não lembrasse disso, professor, teria que dividir o triângulo, montar o triângulo retângulo, aqui a altura, aqui é 2, e aí empregar o teorema de Coitado. Hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Então, ia ficar isso aqui, ó. Mas olha o tempo que eu estou gastando. Ó, aí vou para o 12. O 2 vai dar 6. Então, daria h igual a raiz de 2 ao quadrado, 3. Como o 2 está ao quadrado, ele sai da raiz. Cheguei na minha resposta. Então, assim, a questão de eu insistir em você usar relação é tempo. Obviamente, você deve entender da onde que saiu. Saiu de um triângulo retângulo, sem problema algum. Por que você está falando assim? Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Mesma coisa. Triângulo de altura 4 centímetros. Qual o valor do lado? Então, eu estou dando a altura e quero o valor do lado. Então, vamos lá. Estou esperando. Mais um tempinho. Essa será mais trabalhosa. Então, vamos lá. Então, o que, que nós aprendemos? Que a altura é L raiz de 3 sobre 2.
Só que a altura vale 4. Então, eu poderia dizer que L raiz de 3 sobre 2 é igual a 4. Ou 4 igual a L raiz de 3 sobre 2. A ordem aí não importa. Aí vai ficar multiplicando cruzado. L raiz de 3, 4 vezes 2, 8. Eu quero isolar o L. Então, o raiz de 3 que está multiplicando passa dividindo. Aí, agora, eu vou racionalizar o denominador. Multiplica a raiz de 3 em cima e embaixo. Então, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor do lado. Então, veja que deu um pouco mais de trabalho, porque ele deu a altura e não o lado, mas a fórmula foi a mesma. Posso dar do um, achar o outro, ou vice-versa. Aí você fala assim, aí, professor, e se de novo eu não lembrasse disso? Aí você teria um trabalho maior. Você teria que chamar aqui de L, que de L sobre 2, e empregar o teorema de Pitágoras. Olha o trabalhão que daria. L ao quadrado, que é a hipotenusa, é L sobre 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Aí ia ficar L ao quadrado sobre 4, mais 16. Aí vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, igual a 16. Aí vai ficar, tirando o denominador comum aqui, vai dar 4L ao quadrado menos L ao quadrado igual a 16. Vai dar 3L ao quadrado sobre 4 igual a 16. Vai ficar L ao quadrado igual a 4 vezes 16 sobre 3. Aí vou ter que extrair raiz disso. Aí vai ficar L igual a raiz de 4 vezes 16 sobre 3. Olha o trabalhão que isso vai dar. Aí, só que, na verdade, raiz de 4 é 2, raiz de 16 é 4. Então, aqui vai virar em cima. Deixa eu. Pior que acabou o espaço aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, uma setinha aqui, ó. Então, seria aqui, ó. L igual a 4, raiz de 4 é 2, raiz de 16 é 4, sobre raiz de 3. Então, daria 8 sobre raiz de 3. Veja que já caiu aqui, ó. Eu vou racionalizar, vai dar a mesma resposta. Mas olha o trabalhão de eu usar o teorema de Pitágoras do início ao fim. Não tem problema, não está errado. O que eu estou comentando aqui é o tempo que você perde em função de uma prova em que o tempo está concorrendo para você ali, da mesma forma que o conhecimento. Então, o conhecimento da expressão te leva a ganhar tempo. Nessa questão, que foi a mais trabalhosa, alguma dúvida, pessoal? Tá ok aí? Tudo certo? Agora eu quero que vocês me respondam aí no chat se tá ok. Beleza. Então, posso fazer de um jeito ou de outro. O jeito de cima, que é esse aqui, é o que eu gostaria que vocês treinassem para poder ganhar tempo, né? Usar a expressão. Próxima questão. Eu tenho um quadrado de lado 4 centímetros e eu quero saber o valor do raio da circunferência inscrita no quadrado. In quer dizer dentro. Então, eu quero saber o valor do raio da circunferência inscrita, já que o lado é 4. Pronto. Dei muito tempo. Mas como, professor, não é possível? É possível, sim. O lado aqui é 4. O raio da inscrita é metade do lado. Então, ele vale quanto? 2. Não tem mistério nenhum. Tá? Certo? Circunferência inscrita. Próxima. Agora, o mesmo quadrado, só que eu quero o raio da circunferência circunscrita.
Pronto, já deu tempo. Por quê? Mas como já deu tempo, professor? Ora, esse aqui é o dobro do raio. E nós aprendemos que toda vez que você tem um triângulo retângulo de isósceles, no caso lá do 4, aqui é 4 raiz de 2. Só que o raio aqui, R, é metade. Então, ele vai dar 2 raiz de 2. Pronto. Então, essa é o esquema. Então, quando você tem essas informações, você vê a velocidade que você ganha na resolução dos exercícios. Vamos para o próximo. A reta R é mediatriz de AB. Se AC, C está aqui, A está aqui. Se AC mede 3, qual a medida de BC? Pronto. Muito rápido de novo, professor. Não, porque você tem que lembrar que mediatriz, todas as distâncias aos pontos da mediatriz, dos extremidades do segmento da mediatriz, são iguais. Então, se aqui é 3, aqui também é 3. Qualquer outro que eu tiver seria isso. Ó. Se aqui for 2, aqui também vai ser 2. Por quê? Isso é a definição da própria mediatriz. Sempre vai acontecer. 10ª questão. Desculpa. G é baricentro do triângulo ABC. Se BG mede 8, quanto que mede PG? Essa é a pergunta. Pronto, já deu tempo. Como que deu tempo? Deu tempo porque nós teremos que lembrar a propriedade do baricentro num triângulo, que eu falei que divide cada uma das medianas na razão 2/3, 1/3. Ou seja, um segmento é o dobro do outro a partir do ponto baricentro, que é o G. Então, se BG é 8, aqui é metade de BG. Então, aqui é 4. Pode ver que BP, que é toda mediana, mede 12. Então, se eu fizer 8 sobre 12 e fizer 4 sobre 12, aqui dá 1/3 e aqui dá 2/3, simplificando, né? Dividido por 4. Então, aquela propriedade 2/3, 1/3 funciona. Ou seja, um pedaço é o dobro do outro. Sempre acontece com baricentro? Sempre. Essa é a propriedade do baricentro e vocês devem guardar isso. Pergunta 11. G é baricentro do triângulo ABC. Se AN, agora eu estou dando AN mede 12. Quanto que mede AG? Já deu tempo. Como? Deu tempo, que aqui é 2/3, aqui é 1/3. O de cima é o dobro do de baixo. Então, se eu quero saber o de cima, é 2/3 de 12. E 2/3 de 12 é 2/3 vezes 12. Aí eu posso simplificar aqui, ó. Vai dar 8. Que era o exercício anterior, né? Só que era outra mediana. Mas não tem problema. Nesse caso, eu estou dizendo que as medianas têm a mesma medida, né? Bom, vamos lá. Dúvida até aqui? Tranquilo até aqui a revisão? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim. Nessas duas últimas eu realmente não consegui acompanhar. Essa aqui você tinha que lembrar da propriedade do baricentro, senão não tinha como fazer, né? Qual que é a propriedade do baricentro? Lembrando que o baricentro é o encontro das medianas. O que é mediana?
é o segmento que vai do vértice até metade do lado oposto. Aí você tem que guardar essa propriedade. Qual é a propriedade? Toda vez que eu tenho baricentro, eu divido a mediana em dois segmentos. E esses segmentos são divididos de tal forma que um é o dobro do outro. Então, esse que sai do vértice até o baricentro é o dobro do que vai do baricentro ao ponto médio, em qualquer uma das medianas. Então, se isso acontece, eles estão divididos nessa razão, a mediana toda, num pedaço que vale 2/3, 1/3. Isso vale para todos. Então, aqui, por exemplo, ó, CG, aqui é 2/3, aqui é 1/3. De quem? Da medida inteira. Da medida inteira. Sempre isso. Nesse exemplo aqui, em vez de eu precisar lembrar disso, eu só lembrei o seguinte, ó, se você está falando que é 2/3 e 1/3, peraí, deixa eu apagar aqui. Se eu estou falando que é 2/3 e 1/3, então, conclusão, um é o dobro do outro, né? Um é o dobro do outro. Então, se um é o dobro do outro, se esse aqui eu falei que vale 8, ele é o dobro do de baixo. Então, de baixo tem que valer 4. É isso que eu estou falando. Mas, se você observar, então todo ele, que é o BP, mede 12. Como o BG é 8, então 8 sobre 12 dá 2/3. O outro é 4. 4 sobre 12 dá 1/3. Então, é isso que eu estou falando da questão do baricentro. E isso vale para qualquer triângulo com o baricentro das medianas. Aí, nesse outro aqui, em vez de eu dar um pedaço e pedir o outro, eu dei o pedaço total, ou seja, eu dei a medida da mediana inteira. Falei, ó, ela vale 12. Aí você fala assim, ah, tá, mas esse pedaço é o dobro de baixo. Então, se ele é o dobro de baixo, é como se você tivesse aqui, ó, 3 pedacinhos, ó. É isso que eu estou falando. Então, esse pedaço está aqui, 2 vezes ele. Então, por isso que eu falo de 2/3 e 1/3, né? Como se eu dividisse ela em 3 pedaços. Esse aqui é o dobro do de baixo. Então, 2/3 e 1/3. E 2/3 de 12 dá 8, que era o exercício anterior. Tranquilo? Agora aí foi você que perguntou, não foi, Helena? Foi? Tranquilo? Quem que perguntou? Foi você, Helena? Bom. Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Respondo aí. Beleza. Estou acreditando em quem está respondendo, né? Quem foi que me perguntou aí? Não me respondeu se está ok. Tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Próxima pergunta. Eu tenho aqui o triângulo ABC, que é um triângulo equilátero, de lado 8 centímetros. Eu quero saber o valor da circunferência inscrita. Aqui está dentro dele. Qual é o valor do raio da circunferência inscrita? Aí tem que lembrar do que nós falamos sobre a propriedade do baricentro, porque no triângulo equilátero, o baricentro coincide com tudo, né? Que é o ponto O aí, basicamente.
Então, vamos lá. Olha só, o que nós temos que lembrar? Como isso aqui é baricentro, também, no caso do triangular, aquela propriedade que eu acabei de falar vale. Então, eu teria aqui a altura, né? E aqui, ó, que é R, aqui é R, aqui é R, ó. Sendo que esse cara aqui coincide com o R grandão. Mas eu quero é o pequenininho. Então, ele é 1/3 da altura. É aquela questão, digo, de cima é o dobro do de baixo. 2/3, 1/3. Então, quem é a altura? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, é 8 raiz de 3 sobre 2, dá 4 raiz de 3. Mas essa altura inteira, eu quero só o raiozinho, que é 1/3. Então, o raiozinho é 4 raiz de 3 sobre 3. Está aí o raio da circunferência escrita. Tem que saber fazer isso? Tem que saber isso. Senão você vai se enrolar na hora da prova do Enem, quando eles cobrarem esse tipo de conhecimento de você. Então, o raio da circunferência inscrita, que é pequenininha, é esse aí. E lembrando que o raio de cima, que é o raio da circunscrita, é o dobro do raio da inscrita. Sempre, sempre. Por quê? Porque eu estou vendo, ó, isso é visual, ó. Está aí no meu desenho, eu estou enxergando isso, sempre vai acontecer isso. Então, essa é a pergunta. E aí, agora, vocês têm que ser bem rápido, né? Eu agora quero o raio da circunscrita, né? Eu te dei o da inscrita aqui, que nós acabamos de fazer. Eu quero da inscrita. Desculpa, da circunscrita. Circunscrita é a que está em volta. É a que circunscreve a figura. Então, eu estou querendo este cara aqui, agora. Né? Mas quem já fez a anterior vai saber fazer a de baixo. Por quê? Porque esse errão é o dobro do errinho. Se o errinho é 4 raiz de 3 sobre 3, o errão é 8 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, 2/3 da minha altura. O errinho é 1/3, o errão é 2/3. Mas tanto faz a maneira aí como vocês fazem. Até aqui alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Nós estamos revisando todos os elementos importantes que nós vimos aí, de geometria até agora. Alguma pergunta? Tá ok aí? Giovana, Ludmila, Yara, Ágata, tudo certo? Samuel? Então tá, vou acreditando. Carolina, beleza. Vamos lá para a próxima. De novo, ABC é um triângulo equilátero de lado 8 centímetros. Eu quero saber o valor do ângulo AOC. Esse cara aqui, ó. Qual é o valor desse cara, Caio? Pronto. Demorou ainda. Por quê? Porque a gente sabe que se é um triângulo equilátero, eu estou dividindo a minha circunferência em 3 ângulos iguais. 360 dividido por 3, 120. Cada um aqui vale 120 graus. Aquilo que eu falei, que é importante vocês conhecerem dentro do triângulo equilátero esses triângulos aqui, né? Ó, vou até botar de cor diferente. Então, aqui, ó. Importante conhecer os triângulos que a gente obtém, todos são isósceles, né? Todos iguais, congruentes, como a gente fala. Tá aí, ó, todos eles aqui eu estou só pintando. Então, esses 3 triângulos aí, tá? E o ângulo que está ali é 120 graus. Próximo. Está acabando. Hexágono regular de lado 4 centímetros. Qual o raio da circunferência inscrita? Inscrita é essa vermelha aí, ó. Qual o valor do raio da circunferência
inscrita. O hexágono tem lado 4. Tudo aqui vale 4. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, o que eu tenho que lembrar? Que todo hexágono regular é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, aqui, ó, eu vou pegar um deles, vou pegar esse aqui, ó. Pronto, vou pegar esse aqui, ó. Então, se ele é equilátero, se aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. E o que eu estou querendo? Eu quero o raio da circunferência inscrita, né? Que é o apótema também da figura. O apótema é a distância do centro até o lado da figura. Então, tá aí, ó, esse apótema aí. Ora, mas ele, eu estou olhando aqui, ele é a altura desse triângulozinho equilátero. Ah, então R é L raiz de 3 sobre 2. L aqui, no caso, é 4. Então, daria 4 raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar 2 raiz de 3. Pronto. É isso aí. Então, eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que enxergar esses 6 triângulos equiláteros. E se é triângulo equilátero, tudo que foi falado de triângulo equilátero vai valer para essa figurinha aqui. Não mudou nada. Tá aí. Então, como não poderia deixar de ser, eu quero agora o valor do raio da circunferência circunscrita, a que está do lado de fora. Não mudou o lado do hexágono. Então, nós fizemos a inscrita, agora eu quero a circunscrita. Pronto, demorou muito. Mas como, professor, como é que está demorando? Porque esse aqui coincide com o lado. Nós acabamos de falar que divide em 6 triângulos equiláteros, de lado 4. Então, o R é 4 também. Acabou. É isso tem que ser visual. É aquilo que eu falei, vocês têm que ter isso na cabeça. Essas figuras com essas ideias, com esses conceitos, que é a única forma de você ganhar tempo e não errar as questões na hora que ela aparecer para vocês. Depois, quando nós formos estudar áreas, nós vamos juntar todas essas informações. E, na verdade, não vão aparecer coisas novas, na verdade. Vão ser informações antigas com novas perguntas, novos conceitos. Tá? Por isso que isso é importante. Se você tiver isso que eu estou falando aqui na cabeça, dessa forma como estamos estruturando para vocês, vocês podem ter certeza que depois, na hora que for ver cálculo de área, vai ser tudo fácil. Né? Por quê? Porque nós vamos aprender a área do triângulo equilátero. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Ah, então tá, se eu conheço a fórmula da altura, eu resolvo o problema. É base vezes altura e divido por 2. Então, essas coisas vão facilitar. Por exemplo, quando nós formos trabalhar com a área do hexágono, nós vamos calcular a área de um triângulo, desse cara aqui, ó, e depois vai multiplicar por 6. Ah, mas aí se eu conhecer o triângulo equilátero, eu consigo resolver tudo na figura, tá? Então, a prova do Enem, ela vai juntando várias coisas em diversas questões que vão se embasando no mesmo conceito. Então, por isso que eu estou dando esse caminho para vocês, tá?
Esse é o caminho mais curto. Última pergunta. Hexágono regular de lado 4 centímetros. Qual o valor do perímetro do hexágono? Perímetro é a soma dos lados. É a medida do contorno. O lado dele é 4. Pronto, demorou. Como demorou? Ó, se é 4 aqui, eu tenho 6 lados, 6 vezes 4, 24. Isso é perímetro. Perímetro é contorno. Por exemplo, se eu tivesse um quadrado de lado 5, né? Qual é o perímetro dele? O perímetro é 4 vezes 5, que é 20. E a área? A área é a base vezes a altura, que daria 25. Nós vamos falar mais de área mais para frente, com mais calma, mas vocês já podem usar os conceitos que você já conhece e ir aplicando com as figuras que vocês agora estão explorando e conhecendo mais. Bom, o que agora que eu vou fazer? Eu quero fazer uma enquete, tá? Fazer uma enquete com vocês aqui. Vocês me respondam, tá? Deixa eu pegar a pergunta aqui. Então, a pergunta foram 17 questões, né? Não me coloquem nada aí, não. Então, quantas questões você acertou? Até 3. Segunda opção, de 4 a 8. Terceira opção, de 9 a 12. Quarta opção, de 12 a 16. E a última opção. Vamos lá. Aí eu quero que vocês respondam para mim. Vamos lá, pessoal. Ninguém está vendo o nome de ninguém. Eu só quero ver como que ficou. Depois eu mostro o resultado. Agora estamos com 14 pessoas. Estou aguardando. Nós temos 44 pessoas na sala. Mas está aparecendo onde? Eu não. Não foi aí? Porque eu abri a enquete aqui no sisteminha. Não aparece aí? Não apareceu para mim. Estranho, Helena. Tem que ir nos três. Helena, Em É. atividades? É onde? em atividades, nos 3 pontinhos, aí vai aparecer atividades e você entra. Então, não está aparecendo aqui para mim. Só tá lousa interativa, alterar layout, tela cheia, aplicar efeitos visuais, Bom, ativar legendas. não Pra mim tem? também tá desse jeito. Não tem atividades. Vai estranho. Antes... Depois... não, já sei, é aqui no cantinho, ó. Que tem um triângulo, quadrado e um círculo. Isso aí. Triângulo, quadrado e um círculo. Achei. Vamos lá, estou com 21 votos. 23. Então, pessoal, então nós temos 40 e tantas pessoas, 25, 26 votos. Esperando mais um pouquinho. Será que só tem 26 pessoas participando ativamente da aula? 27. Ninguém mais?
Bom, se ninguém vai mais responder, eu vou finalizar a enquete. Ok? Então, estou considerando 27 votos da turma aqui. Aparentemente, nós temos 42 pessoas participando da aula, né? E 27 só responderam. Então, vou mostrar a enquete para vocês aí. Então, nós tivemos aí 10 votos até 3, de 4 a 8, que foi a maioria, fizeram de 4 a 8, e de 9 a 12, 2 votos. Então, isso aqui dá para vocês terem uma ideia, dentro da turma, como é que vocês estão com relação a esse processo. Então, vocês têm que avaliar qual é a importância disso, desse resultado agora para você. Eu fico assim, preocupado no seguinte aspecto: se você realmente está conseguindo reter essa forma que você tem que estudar, né, de olhar dessa maneira, porque não tem como se você deixar acumular informação, né? Então, pessoal, é muito importante que vocês estejam com frequência colocando isso no resumo de vocês. Eu não sei como é o horário, como é que está o tempo. Realmente, para quem tem o dia ocupado e só está com a noite livre, fica mais difícil, mas aí tem que conseguir, no final de semana, na pior das hipóteses, organizar esses resumos com esses conceitos dessa forma como nós estamos colocando, tá? Senão fica complicado, tá? Então, olha só, nós temos 1 minuto só, eu não vou iniciar o conteúdo novo, agora fico alerta para vocês. Daqui a 2 semanas, a gente retoma os nossos conceitos, novos conteúdos. Eu não dei conteúdo novo hoje, então isso significa que é possível para vocês fazer uma revisão do que foi feito até agora, né? É muito importante que vocês façam isso, porque a partir de agora a gente vai começar a entrar num processo. Pois é, Isabel, olha só o que foi importante. Eu até entendo o que você colocou, mas foi proposital, tá? Aí você fala assim, mas como, professor? É porque eu estou considerando o tempo de você lembrar aquilo que eu queria que você lembrasse. Aí você vai falar assim, e o que é importante agora? Foi rápido de propósito. Quando eu dei a velocidade, assim, eu vou fazer isso de propósito. Agora, o que você tem que ver? Não, ok, eu não consegui naquele tempo que o professor me deu para eu responder. Então, você fala assim, então, o porquê que eu não consegui? Eu não consegui porque eu não lembrei. Então, aí você tem que ver o porquê que você não lembrou. Então, é nesse sentido que foi o objetivo, tá? Então, assim, era dentro de uma perspectiva de tempo, porque eu estou tentando colocar isso dentro de uma realidade do Enem. Tá? Agora, o importante é que, na aula de hoje, você tenha compreendido os conceitos, esteja claro, porque foi uma aula de revisão em cima de exercícios diretos, simples, para poder treinar aquilo ali. Tá? Então, Isabel, a minha preocupação, está claro para vocês, você conseguiu revisar, ficou tranquilo nesse aspecto? Isso que é o mais importante agora, porque a partir daí você fala assim, então, se eu tive dificuldade com o tempo, eu agora tenho que ver como que eu administro a lembrança dessas relações que são importantes, eu olhar a questão e eu lembrar disso aí. Tá ok, Isabel? Isabel? Beleza, é isso aí, tá? Essa é a preocupação. Então, isso foi um treino mesmo, tá? Sob pressão mesmo. Esse era o objetivo. Não fiquem estressados com isso. Só tentem ver como que você sintonizou nisso daí. Esse é importante. Não lembrei de nada, não consegui entender nada. Aí é complicado. Não, entendi e eu vou só me preocupar agora em reforçar esses conceitos na minha cabeça para eu poder ser rápido ali na hora de dar o tiro, tá? É isso mesmo. Essa é a técnica que eu estou tentando treinar com vocês aqui. Então, pessoal, tenho aí uma longa semana aí boa. Aproveitem essas 2 semanas aí, caso vocês vão ter aula com a Ariel, novo conteúdo, mas não deixem
de reforçar o nosso conteúdo. Nos vemos daqui a 2 semanas. Boas 2 semanas aí para vocês, que dê tudo certo e continue estudando, o importante é estar acompanhando, beleza? Beleza, professor. Então, até mais para vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite.